O nosso webinar de hoje, ele tem um foco um pouco maior nas aplicações de provedor de internet, tá? Então, no nosso webinar de hoje, a gente vai falar um pouquinho dos produtos que são mais utilizados pelos provedores de internet no portfólio da Câmbio. Então, a gente vai abordar um pouco dos equipamentos ponto a ponto, não licenciado, licenciado, os equipamentos ponto multiponto e alguns equipamentos Wi-Fi que também estão tendo uma boa procura por parte dos provedores de internet, ok? Meu nome é Adriana Franceschinelli, eu sou gerente técnica da Câmbio Networks aqui no Brasil. Meu contato está aí na tela para vocês, caso vocês tenham qualquer dúvida, queiram discutir qualquer projeto, ou se vocês querem receber uma cópia dessa apresentação, eu peço que vocês me encaminhem um e-mail, no e-mail que está aí na tela para vocês. Legal? E conforme a gente for andando com os slides, vocês podem parar para escrever uma pergunta para mim a qualquer momento, que a gente vai parando para estar atendendo todos vocês, ok? Eu lembro também que essa apresentação está sendo gravada e posteriormente nós vamos enviar o link para todos vocês, para que vocês possam assistir o replay. Legal, pessoal. Vamos iniciar então falando um pouquinho do que a gente tem hoje no portfólio. Basicamente, o core do portfólio da Câmbio Networks, ele se divide nos rádios ponto a ponto e nos equipamentos ponto multiponto. Legal? Esses equipamentos, eles podem ser de frequência licenciada ou frequência não licenciada, certo? Quando a gente está falando de não licenciado, a gente está falando nas frequências na faixa de 5 GHz. Quando eu falo de licenças licenciadas, eu estou falando daquelas frequências que são acima de 6 GHz, ou da frequência de 3,5, que são utilizadas por operadoras, frequência 4.9, que é para segurança pública, tá? Então, dentro do portfólio da Câmbio, a gente tem toda essa solução. Temos equipamentos ponto a ponto licenciados, que é a linha do PTP800, a linha do PTP820, que a gente vai abordar um pouquinho hoje, e temos também a linha de ponto a ponto não licenciada. O que eu vou querer focar com vocês hoje de ponto a ponto não licenciado? São os equipamentos em 5 GHz e eu vou querer falar um pouquinho para vocês da linha do EPMP para ponto a ponto. Então, a gente vai falar um pouco do Force 110, do Force 200 que saiu agora, tá? Que é uma novidade também. E na linha de ponto multiponto a gente vai estar abordando também os produtos da linha do EPMP, ok? Estamos escutando? Voltou, né, Marcelo? Tá, ok. Vamos iniciar então falando um pouco sobre o portfólio de ponto a ponto. Basicamente, então, o portfólio de ponto a ponto ele vai ser dividido de duas maneiras. As soluções que a gente costuma chamar de sub-6 GHz e as soluções de ponto a ponto de enlaces de microondas, que são os equipamentos licenciados, que é a linha do PTP800, que já vem com a gente já há alguns anos, e a nova linha de ponto a ponto licenciado, que é a linha do 820, é uma linha de ponto a ponto licenciado que permite que a gente consiga fazer enlaces de até 1 GB, tá? Nas soluções sub-6, o que nós temos? Nós temos a linha do PTP 450, 450i e a linha do EPMP Force, que são a linha do EPMP focada para enlaces ponto a ponto, tá? Nós temos, inclusive, alguns kits que já vêm com antenas direcionais, a gente vai mostrar um pouquinho disso para vocês. Temos também, pessoal, a linha do PTP 650, 650S. Essa linha é a linha que vai ter a maior capacidade, o maior throughput que a gente vai ter no portfólio de não licenciado, tá? A linha do 650, ela é uma linha que chega até 450 megabits por segundo. Hoje eu não vou abordar muitos detalhes dessa linha de ponto a ponto, porque eu acho que não se encaixa bem no perfil de um provedor de internet, que é a nossa ideia de apresentar no webinar de hoje, tá? Então, a gente vai focar na linha do EPMP e na linha licenciado, além de falar um pouquinho também para vocês de dois produtos da linha Wi-Fi. Mas para vocês terem uma ideia do que a gente tem no portfólio de produto geral, tá? As frequências e as capacidades que nós temos. Hoje, o que nós temos disponíveis sendo fabricados pela Câmbio são estes modelos, tá? Para quem conheceu a linha do PTP 300, 500, 600, esses produtos eles foram descontinuados pela Câmbio, então eles não são mais fabricados pela Câmbio,
porém é possível que vocês encontrem ainda esses equipamentos com os distribuidores, porque eles devem sempre ter alguma coisa no estoque local deles, ok? Então, hoje, na nossa linha de ponto a ponto, a gente basicamente tem a linha do EPMP, que é um equipamento dual band, vai funcionar com as frequências de 5.4 e 5.8 no mesmo rádio quando você coloca o código Brasil, tá? Se você utilizar qualquer outro código de país, ele te habilita a faixa toda de 5 GHz, ok? Ele é um equipamento que tem uma capacidade agregada de 220 megabits por segundo. Isso utilizando uma largura de canal de 40 MHz. Legal? A linha do PTP 450 e do 450i já é uma linha que vai oferecer para a gente 125 megabits por segundo. Gosto sempre de colocar essa observação, pessoal. Qual é a largura de canal que eu tenho em cada um dos produtos, tá? Porque às vezes vocês podem olhar uma tabela e achar que a linha do 450, 450i vai ter uma capacidade inferior à linha do FMP. E não é verdade, tá? Por quê? Porque a linha 450, 450i, o canal máximo que ela suporta hoje na plataforma é de 20 MHz. Então, ele vai te entregar mais banda num canal menor, tá? A linha do EPMP, se a gente configurar ele para 20 MHz, a gente vai ter cerca de 100 megabits por segundo. Legal? A linha do 650 é a linha que eu comentei com vocês, que é o equipamento que tem a maior capacidade quando a gente fala dos enlaces não licenciados, tá? Então, ele é um equipamento que pode chegar até 450 MB agregado. Lembrando que quando eu falo agregado, eu quero dizer que a soma do downlink mais o uplink vai ter um total dessas capacidades que eu estou indicando aqui para vocês. E a linha do PTP 800 e 820 são as duas linhas que nós temos hoje para ponto a ponto licenciado, tá? Então, as frequências que nós temos nesses equipamentos, ela vai variar um pouquinho para cada um dos modelos. Basicamente, para o PTP 800, a gente tem homologado na Anatel as frequências de 6 a 23 GHz, e a linha do 820 a gente tem de 6 GHz até 38 GHz, tá? E a gente vai detalhar um pouco mais essas características para vocês. Comentei da Anatel, pessoal, antes de eu entrar no detalhe do produto, é sempre importante eu comentar com vocês a questão da homologação dos equipamentos. Todos os equipamentos que eu vou mostrar hoje para vocês aqui, eles estão todos 100% homologados na Anatel, tá? Essa homologação, ela é feita por nós, pelo fabricante, pela Câmbio Networks, ok? Ela não é uma homologação que é feita pelo distribuidor do equipamento. Então, vocês vão ver que sempre os certificados de homologação dos equipamentos são emitidos em nome da Câmbio. Então, não corre o risco, por exemplo, de você ter que ficar fixo em um determinado distribuidor, porque esse é o distribuidor que faz a homologação do produto no Brasil, tá? Então, todos os produtos são homologados na Anatel pela Câmbio Networks. O primeiro produto que eu quero mostrar para vocês é a linha EPMP, para ponto a ponto. E basicamente hoje nós temos duas opções bem interessantes de ponto a ponto dentro da linha do EPMP. A primeira delas que eu queria comentar com vocês é a linha Force 110 PTP, tá? Esse é o nome oficial do produto, Force 110 PTP. O que é o Force 110 PTP? Ele é o conjunto de um rádio, que está aqui atrás, mais uma dish, uma antena de ganho de 25 dBi, ok? Então, ele é um conjunto, o Force 110 ponto a ponto é o conjunto de rádio mais antena. Esse rádio, ele é o mesmo rádio que é utilizado na linha EPMP para ponto multiponto. Ele seria o rádio que a gente utilizaria como access point, ok? Então, ele é um equipamento que tem interface gigabit, tá? A alimentação dele pode ser feita pela própria fonte de alimentação que acompanha o equipamento, mas ele também suporta o padrão 802.3 AF. Então, se você quiser fazer a alimentação dele conectado diretamente no switch PoE, que atende esse padrão, você pode fazer sem problemas, tá? A antena dele, ela é uma antena de 25 dBi, ok? Então, a gente vende já o kit pronto com o rádio, a antena e os dois cabos para que você faça a conexão dos conectores de RF, tá? Capacidade, 200 megabits por segundo de capacidade quando você utilizar um canal de 40 MHz. Novamente, pode ser que às vezes vocês não consigam um canal de 40 MHz para trabalhar devido à interferência, por exemplo, ok? O que vocês podem fazer nesse caso? Vocês podem reduzir o tamanho do canal.
Então, esse equipamento ele vai trabalhar com canais de 5, 10, 20 até 40 MHz, ok? A latência desse equipamento, quando a gente configura o rádio no modo ePTP, está na casa dos 2 milissegundos, tá? Lembro sempre a vocês, pessoal, quando a gente fala tanto de enlace ponto a ponto quanto ponto multiponto, é sempre importante a gente lembrar que nós temos a nossa ferramenta de predição, que é o Link Planner. Todos vocês conhecem o Link Planner? Para quem não conhece o Link Planner, eu aconselho que vocês depois acessem o site da Câmbio, a página de suporte em inglês, .cambionetworks.com, façam um download da ferramenta do Link Planner para que vocês tenham uma ideia do que essa ferramenta pode trazer para vocês. Basicamente, ela vai fazer a simulação do seu enlace. Então, você vai inserir as coordenadas dos seus sites, vai fazer os seus links, selecionar os seus equipamentos, se vai ser um Force 110 PTP, o tipo da antena, e aí ele vai te dizer, na distância daquele enlace, qual seria a capacidade e disponibilidade para cada estudo que você fizer, ok? Lembra vocês que o Link Planner é uma ferramenta gratuita, e no nosso canal no YouTube aqui do Brasil, a gente também tem um vídeo gravado lá, ensinando como utilizar a ferramenta, mas no final da apresentação eu passo isso para vocês, ok? Pergunta, pessoal. Conectorizado sem GPS? Não. Vamos lá. O Force 110 PTP, ele não é o rádio sem GPS. Ele é o rádio que inclui o GPS. Quando vocês entrarem no site da Câmbio, vocês vão ver que tem dois modelos de Force 110. Force 110 PTP, que é o que tem porta-giga, que é o que tem GPS, e o Force 110. Então, são dois modelos separados, tá? Force 110 PTP e Force 110. O Force 110, sim, é o modelo que é sem GPS e possui porta Fast Ethernet, tá? Ele não tem porta giga. O Force 110, que termina com o final PTP, é o equipamento que possui o sincronismo e que possui as portas gigas. Por isso que eu comentei com vocês que ele é o mesmo rádio que a gente utiliza para fazer ponto multiponto, utiliza ele como access point, tá? Comentei isso com vocês, pessoal. O que é importante a gente lembrar? Que os equipamentos podem ser configurados da maneira que vocês quiserem. Então, toda a linha EPMP, você pode configurar ele para ser AP, Access Point, SM, que é a nossa CPE, ou para ele operar em modo ponto a ponto. Tá? Você pode decidir isso. Tem algumas particularidades. Se vocês adquiriram o modelo Force 110 PTP, ele já vem todo preparado para ser ponto a ponto, certo? Ele vai vir com a antena e ele vai vir com o software preparado para isso. Se você, ao entrar na página desse rádio, que você comprou como ponto a ponto, e trocar ele para que ele funcione como AP, ele vai funcionar como um AP Lite. O que é o nosso AP Lite? Ele é um AP que vai ter as mesmas características, vai ter a funcionalidade e as vantagens do sincronismo, porém ele vai permitir a conexão de apenas 10 SMs, de 10 clientes por access point. Ok? Isso é algo bem legal também que a gente traz para vocês, principalmente pensando no mercado de provedor. Por quê? Porque você pode começar a migrar a tua rede ou a criar uma nova rede de maneira que você não precisa fazer um investimento tão grande no equipamento. Então, se você comprar o Force 110 PTP e mudar ele para Access Point, é a mesma coisa que você comprar o AP na versão Lite. AP na versão Lite vai deixar registrar até 10 SMs por Access Point e ele vai custar 50% do preço de um AP normal. Se depois você for crescendo a sua rede e já tem mais clientes para conectar em um único Access Point, além dos 10 primeiros, você só compra a chave de software para destravar o equipamento e para que ele volte a suportar a quantidade normal de rádios clientes, pagando os outros 50%. Tá? Então, essa é uma maneira que a gente tem também para que vocês comecem implementando o ePMP na rede de vocês, de uma maneira que vocês não precisem gastar tanto dinheiro no início, ok? Isso vale também para aqueles projetos particulares que vocês possam estar trabalhando. Se você, de repente, tem um projeto de vídeo monitoramento, talvez, onde 10 SMs seja uma quantidade interessante para você ter por AP, você não tem a necessidade de comprar o AP tradicional. Você pode comprar sempre o AP na versão Lite, ok?
Deixa eu ver aqui as perguntas. Pergunta. Para o AP com 10 SMs, eu mudo isso na configuração, no mesmo firmware? Rodolfo, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta direito. Se você comprar o AP Lite, o part number do AP Lite, ele vai vir limitado já para 10 SMs, tá? Então, você não tem que fazer nada na configuração nele. O que você pode fazer depois é comprar a chave para destravar essa quantidade de 10 e para que ele fique com 128 normal. Agora, se você comprou o equipamento com o part number Force 110 ponto a ponto, aí sim o que você precisa fazer é passar esse equipamento na configuração dele, na página de configuração dele, você vai mudar de ponto a ponto para Access Point. E aí, automaticamente, ele vai trabalhar como AP Lite, ok? Legal. E aí, nós temos agora uma nova opção de ponto a ponto ou de CPE para vocês, que é o Force 200, tá? O Force 200, ele tem algumas características diferentes. Ele continua tendo a antena de 25 dBi, tá? Porém, essa antena, ela é uma antena que tem opção para vocês colocarem um random nela. Então, deixa eu voltar aqui na tela para vocês. Ó, o Force 110 PTP, o dish dele é todo aberto, ok? Ele não tem opção de random. Para o Force 200, a gente tem dois modelos disponíveis. A versão assim, aberta, ou a versão com a proteção, tá? Ele tem uma instalação mais simples que o Force 110. São apenas 4 parafusos que você coloca no equipamento. Aqui está o rádio, certo? Na parte de trás é onde fica a porta Ethernet do equipamento, a porta RJ45, tá? Essa porta também é gigabit e ele suporta uma capacidade de 200 MB. Eles têm algumas diferenças, tá, pessoal, de performance em campo. Para aqueles que estão acostumados com o Link Planner, vocês conseguem ver isso facilmente no Link Planner. Por que eles têm algumas diferenças? Porque a potência conduzida do Force 200, ela é melhor, um pouco melhor que a do Force 110, tá? E a sensibilidade desse equipamento também tem uma ligeira vantagem quando a gente compara com o Force 110. Então, ele é um equipamento que sim, possui a mesma capacidade, mas provavelmente ele vai te conseguir entregar essa capacidade numa distância maior do que o Force 110, ok? Então, são duas opções interessantes para vocês pensarem, para ponto a ponto ou até mesmo para trabalhar como CPE, ok? Dúvidas, pessoal, da parte do EPMP ponto a ponto? Legal. Vamos focar um pouquinho, então, agora na parte de ponto a ponto licenciado, tá? Ponto a ponto licenciado, eu quero mostrar para vocês o que a gente tem de novo, que é a linha do 820. Volto a lembrar que a gente também tem a linha do PTP-800, é uma linha que está ativa, que não foi descontinuada, que nós continuamos vendendo normalmente, e a linha do PTP-800 é uma linha que chega até 368 MB full duplex. Então, pensa só, pessoal, até agora na linha PVP a gente estava falando de um throughput agregado. Então, aqueles 200 MB eram 200 MB, a soma do downlink mais uplink vai ser sempre um total de 200 MB. Na linha do 820, estou falando de licenciado, estou falando de full duplex, ok? Então, 800 até 368 MB full duplex. Na linha do 820, a gente conseguiu aumentar essa capacidade. Então, hoje a gente tem basicamente três produtos no portfólio do 820. A linha 820S, 820C e o 820G, tá? Para aqueles que conhecem a linha do PTP-800, a gente já nota aqui algumas diferenças. Tanto a linha do S quanto a linha do C, eles são equipamentos que a gente chama Full Outdoor. Ou seja, eles não têm mais a CMU que a gente tinha no PTP-800. Isso aqui é a ODU e a IDU do equipamento. Ok? Só desce os cabos de alimentação, cabo de rede ou a fibra ótica do equipamento. Tá? Ele não tem nenhuma IDU interna que você precisa utilizar junto com o equipamento. Então, a linha S é a linha mais básica que a gente tem no portfólio, é um equipamento que vai chegar até 500 MB. A linha C, ele é um equipamento que a gente chama de Dual Core. O que a gente quer dizer com isso? Que dentro desse equipamento nós temos dois rádios. Tá? Então, imagina que se vocês vierem no futuro a querer fazer um enlace 1+1 ou um enlace 2+0, onde você colocaria o quê? Duas ODUs. Deixa eu mudar aqui meu pointer. Tradicionalmente, se você quisesse fazer
um enlace 1 mais 0 ou 2 mais 0, você colocaria o quê? 2 ODUs, certo? No caso do 820C, esse equipamento aqui já tem 2 rádios dentro dele. Tá? Então, na interface aqui de trás dele, ele tem 2 saídas de antena. Uma é rádio 1 e uma é rádio 2. Então, você pode comprar esse equipamento com apenas o rádio 1 habilitado e quando você quiser crescer a tua rede, você habilita esse segundo rádio. Legal? Habilitou o segundo rádio, esse é o equipamento que a gente diz que chega até 1 gigabits por segundo se você seguir a norma da Anatel. Tá? Então, no site da Câmbio, ele é um equipamento que sempre no datasheet vai estar indicando uma capacidade máxima de 1.7 GB, porém aqui no Brasil a gente está limitado em 1 GB devido à canalização da Anatel, porque a gente não consegue utilizar canais de 60 e 80 MHz. Tá? Então, esse aqui é o equipamento que vai te entregar 1 gigabit por segundo full duplex, ok? Legal. A linha do 820G é a única linha que a gente vai ter no portfólio que é o quê? Split Mount. Ou seja, eu tenho aqui a minha ODU, que vai lá na torre, mas eu tenho aqui embaixo a minha IDU. Essa IDU, por que ele tem IDU? Por que ele não é full duplex? Porque esse equipamento é o equipamento que a gente vai utilizar se você precisar de tráfego IP, que está aqui as suas portas RJ45, e se você precisar também passar tráfego E1 direto no rádio, ok? Então, ele é um equipamento que tem 16 portas E1 disponíveis, além de 4 portas Ethernet RJ45 gigabit. Legal? Nesse slide, eu mostro para vocês algumas especificações técnicas do equipamento, tá? Então, nós temos aqui na primeira coluna a linha do 820S, 820C e o 820G, tá? Lembra vocês que todos os modelos estão homologados na Anatel, os 3 modelos, ok? Como eu comentei com vocês, a gente consegue entregar uma capacidade maior para esses equipamentos. Então, veja que o nível de modulação deles também aumentou. Hoje eu estou falando na casa de 2048 QAM. Com o PTP800, eu entregava quanto? 256 QAM, tá? Então, a gente subiu o nível de modulação do equipamento, com isso a gente consegue entregar capacidades maiores. Então, a capacidade máxima que a gente vai ter para o S vai ser 650 MB, considerando o caso do Brasil, vão ser 500 MB, tá? 500 MB respeitando a canalização da Anatel, ok? A linha do 820C, ele é a linha que eu comentei com vocês, que na documentação da Câmbio vocês vão encontrar a indicação de 1.7 GB. Ele chega realmente a 1.7 GB, tá? Como que ele vai chegar nisso, pessoal? Quando vocês estiverem operando com os 2 rádios que tem na ODU, certo? Habilitou os 2 rádios, vai fazer a utilização do XPIC e aí ele tem 3 opções de licenças de compressão. Ele tem compressão de cabeçalho, compressão de payload. Quando você habilita essas licenças, você consegue ter um ganho ainda maior na capacidade total do equipamento, tá? Então, se a gente for respeitar a canalização da Anatel, novamente, ele é um equipamento que no Brasil a gente vai trabalhar na casa de 1 GB, tá? E a linha do 820G, que é a única linha do portfólio que vai entregar para vocês portas E1. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui alguma pergunta. Não, o equipamento, todos esses equipamentos esses equipamentos licenciados, eles não são dupla polarização. Eles funcionam com single polarization, tá? Eles são polarização simples, então você vai utilizar uma antena de polarização simples no equipamento. Você só vai utilizar antena de dupla polarização se você for fazer um enlace 1 mais 1, 2 mais 0 e quiser compartilhar a mesma antena. Aí, cada interface do equipamento, você vai ligar em uma saída da antena, tá? Você pode ligar uma ODU na vertical e outra ODU na horizontal, ok? Mas eles não são dupla polarização, não. A linha C, ele só tem 2 saídas de antena atrás dele, tá? Não são 4, são 2. Não, Valdeir, não necessariamente você precisa utilizar a antena dupla.
tá? Por quê? Porque você pode primeiro deixar habilitado só o primeiro rádio. Não é que quando você compra o 820C, você já vai ter os dois rádios nele. Não. A segunda porta dele vai estar desativada, tá? Então, se a sua intenção for ter uma capacidade maior, mas nesse primeiro momento você quiser utilizar uma antena de polarização simples, sem problema nenhum, ok? Se você for utilizar o segundo rádio, aí sim é interessante que você utilize a antena de dupla polarização, para você não ter que colocar duas antenas na mesma torre, tá? Então, você pode utilizar ou não a antena de dupla polarização no caso do C, mas ele é um equipamento que funciona com polarização simples, por rádio, tá? Cada rádio dele funciona com polarização simples, ok? Legal. Então, de ponto a ponto, era isso que eu queria comentar com vocês. Vamos falar um pouquinho agora da parte de ponto multiponto. E quando eu falo de ponto multiponto para provedor de internet, eu estou falando basicamente da linha EPMP. A linha EPMP, pessoal, ela é uma linha que apresenta muitos diferenciais quando a gente compara com outros equipamentos do mercado. Então, na época da Motorola, nós sempre trabalhamos com a linha do Canopy, que é um rádio, inclusive ainda temos a evolução dele, que é a linha do 450, um rádio extremamente confiável, com uma capacidade muito interessante, a linha do 450, e que te entrega um throughput confiável, que você sabe que não importa a quantidade de cliente que você tenha no teu AP, não importa a distância, não importa as condições de cada um desses rádios, você sabe que a capacidade vai ser garantida para o teu cliente, tá? Porém, ele é um rádio que sempre teve um custo muito elevado. A linha do EPMP, ela foi introduzida quando nós viramos passamos a ser Câmbio Networks, viramos Câmbio Networks e desenvolvemos, então, um equipamento que mantesse as mesmas características do Canopy, mas que tivesse um preço mais atrativo, principalmente para o provedor de internet, que precisa ter o retorno do investimento dele, ok? Então, a linha do EPMP, ela tem diversas características diferenciais que nenhum outro fabricante consegue entregar para vocês, tá? O nosso primeiro webinar desse ano, ele foi sobre os diferenciais da Câmbio Networks. Nesse webinar, eu apresentei para vocês o sincronismo, o que é o sincronismo, como funciona, por que é interessante, a eficiência espectral que esses equipamentos têm, o controle automático de potência que esses rádios fazem. Então, imagina que os seus SMs vão ter a potência de transmissão controlada pelo AP. Você não precisa tirar todo mundo da caixa, colocar num código de região que não é o Brasil, só para conseguir a máxima capacidade do equipamento. Porque, em geral, é isso que a gente faz. A gente tira o equipamento da caixa, coloca qualquer código de região que me permita configurar 30, 32 dBm num rádio, certo? Então, isso, na maioria das vezes, é muito prejudicial para a nossa rede. E é isso que vai fazendo com que a gente comece a gerar o quê? A nossa própria interferência. Então, se hoje o provedor de internet sofre com interferência, grande parte dessa interferência não é uma interferência externa, é uma interferência causada por ele mesmo, tá? Então, nesse primeiro webinar que a gente teve no ano, foi sobre o diferencial da Câmbio Networks. Esse é um webinar que está disponível lá no canal do YouTube. Então, se vocês acessarem o site do YouTube, procurarem por Câmbio Brasil, vocês vão encontrar o nosso canal. E eu recomendo que vocês assistam esse vídeo para que vocês entendam um pouquinho quais são os diferenciais da Câmbio, tá? Nesse webinar de hoje, a gente vai abordar apenas os produtos, não vou entrar nos detalhes muito dos diferenciais, ok? Então, a solução EPMP. O que nós temos na solução EPMP? Nós temos esse primeiro rádio aqui que eu mostro para vocês, é o nosso rádio com GPS sincronizado, tá? Esse é o mesmo rádio que eu mostrei para vocês lá do Force 110 PTP, ok? Notem que aqui em cima ele tem dois conectores de RF, padrão SMA reverso, ok? Que é onde a gente conecta uma antena setorial. Então, junto com o rádio sincronizado GPS, se a gente for trabalhar ele como access point, a gente vai ter a utilização com uma antena setorial junto com esse rádio, tá? Para a CPE, o que nós trabalhamos hoje? Hoje nós temos uma nova CPE disponível, que é a linha Force 180, é o novo rádio integrado da Câmbio, tá? Esse rádio, ele tem uma antena integrada, que tem um ganho de 16 dBi, ok? Esse é o ganho da antena integrada do Force 180. Notem que ele é instalado assim mesmo, na horizontal, tá? Ele não é instalado
na vertical, tá? Ele é instalado na horizontal, ele vem com todo o suporte de fixação dele já preparado para isso, tá? Então, ele é um rádio que tem um ganho de 16 dBi e, em geral, é o rádio que a gente vai utilizar como CPE. Nada impede que, se você quiser fazer um enlace ponto a ponto com ele, você pode estar fazendo também, tá? Além desses dois equipamentos, nós temos no portfólio o rádio, que é conectorizado, mas sem o sincronismo GPS, unsynchronized. Então, vejam que ele é bem parecido fisicamente com esse rádio aqui em cima. Só que essa parte aqui, pessoal, onde tem o símbolo da câmbio, essa parte aqui ela é de plástico, tá? Ela não é metálica. Esse rádio aqui de cima, ele é todo metálico, tá? Ele tem um dissipador maior, uma blindagem melhor nos conectores. E ele é um equipamento que tem porta Fast Ethernet, tá? Então, a porta dele é Fast Ethernet, ele não tem porta Giga. Já o rádio com sincronismo e o rádio Force 180, que é o integrado, os dois possuem uma interface de rede gigabit, tá? Todos esses equipamentos, eles vêm com o IP default da Cambium. Basta que você abra o seu navegador de internet, insira o endereço IP do equipamento e você vai ter acesso aqui à página de configuração dele. Legal? Interfaces que nós temos no rádio. Então, esse rádio aqui é o rádio sincronizado. Comentei com vocês que aqui em cima eu tenho dois conectores de RF. Por que dois conectores, pessoal? Porque agora sim, esse equipamento trabalha com dupla polarização. Tá? Então, ele tem um conector para vertical e um conector para horizontal. Aqui eu tenho a porta gigabit nele. E aqui é onde eu tenho o meu conector para vocês ligarem a antena GPS dele. Então, cada caixa desse equipamento, quando vocês abrirem a caixa, vocês vão encontrar o rádio, a fonte de alimentação e uma antena GPS magnética. Ela é magnética na parte de trás dela para vocês colocarem na torre ou atrás da antena, onde vocês acharem melhor, tá? É essa antena GPS que vai fazer o traqueamento dos satélites e que vai gerar um clock para que o access point utilize na transmissão. Então, basicamente, o que a antena GPS faz, pessoal, não é te dar a localização do seu equipamento. Não é que ela vai te indicar onde está a latitude e longitude do teu equipamento que está instalado. Não é só isso que ela vai fazer. O que ele vai te fazer? Ele vai fazer com que todos os seus APs da sua rede transmitam e recebam informação ao mesmo tempo. Então, todos eles vão estar sincronizados. A gente já está falando aqui de um equipamento que já não é mais full duplex, certo? Então, quando você faz a configuração nesse equipamento, você vai escolher uma frequência para ele transmitir, não vai? Quando você escolhe essa frequência, o que o rádio faz? Ele faz uma divisão por tempo para fazer o downlink e durante a outra parte do tempo ele vai fazer o uplink, certo? Com essa mesma frequência. Então, ele utiliza a tecnologia TDD, divisão por tempo. Quando a gente faz a utilização do GPS, é como se todos os blocos de downlink e todos os blocos de uplink de todos os APs da sua rede tivessem o mesmo tempo de duração. Então, é através do GPS que os rádios vão saber o tempo de transmissão e aí eles vão parar e fazer a recepção. Com isso, você elimina grande parte do problema de colisão da tua rede, ok? Então, é para isso que a gente utiliza o GPS e esse é um dos nossos grandes diferenciais que a gente traz desde a época do Canon. Legal? A nova CPE é o Force 180, que é o equipamento que eu apresentei para vocês no slide anterior. Ele é o equipamento que tem apenas uma interface, tá? Uma interface de rede apenas. E, desculpa, eu vou até corrigir aqui já. Ela não é sem... Opa! Ela não é sem base T não, tá? Ela é uma interface giga. Deixa eu já corrigir. Gigabit. Muito bem. Prontinho. Então, a interface desse rádio é gigabit. Quem tinha a interface /100 era o nosso rádio integrado com a antena de 13 dBi que a gente utilizava quando a gente lançou o equipamento e até alguns meses atrás a gente ainda estava trabalhando com esse equipamento. Porém, a gente evoluiu um pouquinho no design do equipamento. Veja que essa montagem na horizontal,
Ajuda também na questão da abertura da antena. Então, a abertura desse rádio é diferente e, com isso, a ideia é que ele também escute menos interferência do teu ambiente, tá? Ele tem interface Giga e ele vem com isso daqui, pessoal, que a gente também não tinha no outro modelo, que é esse suporte para a gente fazer a instalação e o alinhamento. Então, antes a gente conseguia fazer o azimuth no rádio, mas a gente não conseguia fazer o tilt. E aqui nessa alavanca que ele tem, a gente consegue agora fazer o alinhamento para cima e para baixo desse equipamento. Tá? Então, esse suporte já vem também com a linha do Force 180. Ok? Então, hoje, se vocês já trabalham com EPMP e hoje, se vocês forem comprar com o seu distribuidor, o distribuidor já vai oferecer esse equipamento para vocês. Legal? Características técnicas desses rádios, alguma coisa eu já comentei com vocês. Todos esses rádios da linha EPMP podem ser configurados como Access Point SM, que é como a gente chama a nossa CPE na documentação da câmbio, ou como enlace ponto a ponto. Larguras de canais que eles suportam e são configuráveis 5, 10, 20 e 40 MHz. Então, quando que vocês vão ter, pessoal? Os 200 MB, quando vocês trabalharem com a maior largura de canal possível, certo? Então, 200 MB você vai ter no canal de 40 MHz. Se vocês forem trabalhar com 20 MHz, vocês vão ter praticamente metade, tá? Então, na casa dos 100 MB. Frequência de operação desse equipamento. A linha EPMP, ela é uma linha wideband. Então, ele vai fazer desde a frequência 4.9 até a frequência 5.9, tá? Porém, homologado na Anatel, nós só temos a faixa de frequência 5.4 e 5.8 GHz, tá? Então, entrou no equipamento, configurou o código Brasil, são esses canais que ele vai te habilitar, ok? Mas a linha EPMP não vem travado o código de país dele para Brasil, ok? Os modelos com e sem sincronismo, que a gente já conversou um pouco sobre isso, controle automático de potência, que eu também já falei para vocês da importância disso, e recomendo novamente que vocês assistam ao nosso webinar sobre os diferenciais da câmbio, tá? Reuso de canal, que é extremamente importante, pessoal. O que é o reuso de canal? Imagina aqui que você tem a sua torre com 4 access points, cada P com uma antena setorial de 90 graus. O que eu faço se eu estou utilizando o sincronismo? Se eu estou utilizando a antena da câmbio e se eu tenho controle automático de potência, eu consigo fazer reuso de canal AB, AB. O que é isso? Esse AP aqui vai estar configurado para transmitir no canal A. 5740. O rádio que está 180 graus dele, o outro AP que está costa a costa com ele, vai poder utilizar o mesmo canal. 5740. Se aqui nesse seu outro AP você configurou o canal B nele, esse outro AP que está aqui, você vai poder configurar qual canal? Canal B. Ok? Então, quando a gente fala de reuso de canal, eu quero dizer que em uma torre, onde você tem 4 APs, você vai utilizar apenas 2 canais. E a distância que você tem que deixar entre o canal A e o canal B, que é o que a gente chama de banda de guarda, ela pode ser de apenas 5 MHz. Aí que entra a eficiência espectral do produto. Quando você faz a conta de quanto de capacidade o equipamento consegue te entregar com a menor quantidade possível de espectro, você tem um equipamento que é muito eficiente. E quando a gente fala da faixa de 5 GHz, a gente sabe o quanto isso é importante, certo? Porque não é sempre que a gente vai ter um canal limpo para operar, ok? Então, isso daqui, pessoal, vale para a sua primeira torre e vale para todas as outras torres do seu sistema. Você consegue crescer a tua rede toda utilizando apenas 2 canais. Por que a gente consegue? Porque a gente tem o sincronismo de GPS, a gente tem o controle automático de potência e a gente trabalha com uma antena setorial de alta performance, que tem uma relação frente-costa muito alta. Legal? O que mais que esses rádios vão trazer para vocês? Ele tem 3 opções de configuração de nível de QoS. Então, se você precisar priorizar nele VoIP, vídeo, você consegue fazer. Ele trabalha com NAT, trabalha com PPPoE, que é muito utilizado pelos provedores também, tá? Então, essas configurações estão disponíveis na linha do EPMP. Você pode fazer o gerenciamento dele através de SNMP, e aqui entra um detalhe bem importante. Hoje nós temos disponível na Cambium um software de gerenciamento, monitoramento, que é o CN Maestro.
CN Maestro, ele é um software de gerenciamento na nuvem. Então, se vocês acessarem o site cloud, que é nuvem em inglês, .cambionetworks.com, é onde vocês vão ter acesso ao CN Maestro. Então, imagina que você consegue fazer o gerenciamento dos seus rádios ePMP pelo CN Maestro, que é um software que está na nuvem, tá? Que você tem acesso gratuito a esse software de gerenciamento, ok? Se você utilizar qualquer outro software que faça o gerenciamento através de SNMP, ele suporta a SNMP versão 2 e você consegue fazer o monitoramento dele dessa maneira também, tá? Por Access Point, 200 megabits por segundo de capacidade. Quantos SMs a gente suporta por Access Point? 128 SMs. E aqui entra aquela cara que às vezes os clientes que não são clientes câmbio fazem. Poxa, mas o teu rádio suporta 128 SMs ao mesmo tempo? Suporta. Claro que vai depender da banda que você entrega para o teu cliente. Se você vende um plano de banda de 30 mega, 40 mega, certamente você não vai conseguir chegar nos 128 SMs. Tá? Mas ele é um equipamento que ele vai suportar essa quantidade de clientes e nós temos casos no Brasil dos provedores utilizando cerca de 80, 90, até 100 SMs por Access Point, vendendo planos aí de 3 a 10 mega. Tá? Então, esse é o número real, pessoal. O que vocês têm que lembrar sempre? Que a solução da Cambium, a solução ePMP, ela não é uma solução Wi-Fi. Ele não usa o protocolo 802.11, ele é um protocolo proprietário. Protocolo esse que a gente trabalha desde a época do Canopy. Então, não importa a quantidade de clientes que você tenha conectados no teu AP, o teu AP não vai sofrer uma queda de throughput. Isso é o que acontece na maioria dos rádios que a gente vê os provedores utilizando hoje. Chega um momento que você começa a gerar a tua interferência, por quê? Porque você tem que colocar um outro AP na tua rede, porque o teu AP já não dá mais conta de 30, 40 assinantes por setor. E aí você tem que começar a jogar com ponto a ponto, você tem que colocar outros APs. A linha da Cambium, ela funciona de maneira diferente, tá? Então, não importa a quantidade de clientes que você tenha no teu AP, a tua capacidade e o teu throughput, a gente consegue sempre manter ele estável. Legal? Finalizamos a parte do ePMP, do ponto multiponto. Vamos falar um pouquinho para a gente fechar nossa apresentação agora sobre a linha Wi-Fi. São dois produtos bem rápidos que eu quero apresentar para vocês e são produtos bem interessantes que a gente está vendo uma aceitação muito interessante com os provedores de internet. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma pergunta. Se a apresentação estará disponível depois. Sim, Israel. No final da apresentação eu vou colocar novamente meu e-mail na tela para vocês. Eu peço só que você me envie um e-mail e eu te encaminho o PDF da apresentação, mas a gente também depois envia um e-mail de agradecimento para vocês com o link para vocês assistirem o replay do webinar, ok? Clientes que estão sendo utilizados na prática, Valdir, é exatamente esse número que eu comentei com você. Eu tenho provedores que têm cerca de 80, 90, até 100 clientes por Access Point. Tá? O número típico que a gente vê que a maioria deles utiliza está na faixa dos 60 a 70 CPS por AP. Tá? São provedores que trabalham com planos que vão de 3 a 10 mega por cliente. Ok? Então, esse número de 70 é um número que a gente vê em diversos provedores espalhados pelo Brasil. Se depois, se você tiver interesse, a gente até pode passar alguns contatos para vocês. Tá? Para vocês conversarem, trocarem essa experiência com os clientes. Mas eu tenho um cliente que está em Santa Catarina, que ele tem já 100 SMs por setor, aí vai como ele faz o dimensionamento da rede dele também, tá? Qual é o fator de reuso da rede dele, mas o número típico que a gente tem visto as aplicações aqui no Brasil é cerca de mais ou menos uns 70 a 80 rádios por Access Point. Legal? Depois, se quiser mais algumas informações, eu te passo também por e-mail. Wi-Fi residencial. Primeira linha que eu quero falar para vocês é o CN Pilot Home. O que é o CN Pilot Home, pessoal? Vamos imaginar aqui o nosso cenário de provedor. Então, eu tenho aqui o meu Access Point, certo? Tenho aqui um servidor VoIP. Eu sei que muitos de vocês hoje não oferecem VoIP na rede de vocês. E não é porque não tem demanda, não é mesmo? Porque demanda tem. O problema é que o quê? Que hoje vocês não têm uma rede onde vocês consigam trafegar VoIP nessa rede, certo? Então, aí a solução do ePMP vem para resolver esse problema também, ok? Para vocês agregarem mais benefícios para o cliente de vocês e vocês conseguirem manter
os clientes utilizando a rede de vocês com o mercado do jeito que está hoje bem concorrido, ok? Então, aqui nós temos o nosso Access Point, que está conectado na rede de vocês. Imaginem aqui comigo que vocês têm um servidor VoIP, tá? Esse AP está se comunicando com o rádio cliente, com o SM. Do SM desce o quê? Um cabo de rede, certo? Desceu aqui meu cabo de rede. Vai entrar na fonte de alimentação do equipamento. Essa fonte de alimentação eu liguei aqui no AC, certo? Numa tomada lá na casa do meu cliente. Da fonte de alimentação sai outro cabo de rede, que entra, por exemplo, no meu roteador Wi-Fi. Se eu quero disponibilizar mais portas para o meu cliente, o que eu tenho que fazer hoje? Venho aqui e coloco um switch para adicionar mais portas para o meu cliente. Consumir mais 2 pontos de alimentação da casa do cliente. Se eu for fornecer VoIP para o meu cliente, o que eu faço? Instalo um ATA para que eu possa entregar VoIP para o meu cliente. Está aqui mais um ponto de AC utilizado, certo? Isso é hoje, se vocês fossem oferecer VoIP hoje, for oferecer Wi-Fi, for oferecer mais portas LAN para o seu cliente, basicamente é isso que você teria que fazer. O CN Pilot Home, o que ele é, pessoal? Ele é um roteador Wi-Fi, que tem 2 portas FXS, então ele é um ATA, tem 4 portas LAN, ok? Então ele é um modem Wi-Fi que vai simplificar tudo isso daqui para vocês. Aqui é onde eu tenho a porta WAN do equipamento, onde você conecta o rádio, certo? Essa porta WAN, ela já pode prover PoE para o teu rádio EPMP. Então, se você conectou o rádio EPMP aqui no CN Pilot, você já nem precisa mais da fonte de alimentação do rádio. Esse equipamento, ele vai te fornecer alimentação, ele vai te oferecer Wi-Fi padrão AC ou padrão N, 2 portas FXS para você fazer a conexão dos telefones e até 4 portas LAN para o teu cliente, ok? É esse equipamento aqui, tá? Esse é um equipamento que a gente vem mostrando para os provedores e que está tendo uma saída bem interessante, um interesse bem grande por parte dos provedores, tá? Comento provedor, pessoal, porque hoje o webinar está sendo focado um pouquinho mais nisso. Mas pensem que isso daqui também pode vir para outras aplicações, certo? Para uma escola, para um projeto de escola, um projeto de educação, você pode também inserir esse equipamento sem grandes problemas. Então, aqui eu tenho a minha interface WAN, onde eu conecto o meu rádio e já forneço o PoE para ele. Tenho as 4 portas LAN e tenho as 2 portas FXS, tá? Além do Wi-Fi, aqui minhas antenas Wi-Fi. Então, eu tenho ele no padrão N, 802.11n, onde ele é single band, 2.4 GHz, e eu tenho ele no padrão dual band, tá? 2.4 e 5, e aí ele fala no padrão AC. Pessoal, procurem falar com o distribuidor de vocês. Uma coisa eu garanto para vocês, se vocês somarem o preço de um ATA, de um roteador Wi-Fi, de um hubzinho para fornecer as portas para vocês, ele não chega no preço do CN Pilot Home, tá? O CN Pilot está com um preço bem interessante já aqui no Brasil, tá? Ele é um equipamento que está com um preço bem atrativo mesmo para vocês, ok? E o último equipamento que eu queria mostrar para vocês é a linha EPMP Hotspot. Novamente, olha aqui, quem que é esse rádio aqui? É o rádio que eu apresentei para vocês da linha EPMP. Ele é o rádio sem sincronismo conectorizado, tá? Então, poxa, peraí, então aquele rádio que você falou, que pode ser AP, pode ser SM, pode ser ponto a ponto, ele também pode ser hotspot? Pode. 2 maneiras, pessoal, que vocês podem ter esse equipamento. Uma é comprar esse equipamento já direto como hotspot. Part number, código de hotspot. Outra opção, ir no site da Cambium, baixa o firmware do hotspot gratuitamente, faz uma atualização de software no rádio que você já tem da linha EPMP e ele vem a funcionar como hotspot, tá? Se você comprar esse equipamento já na versão hotspot, o que ele vai te trazer? Ele já vai te trazer as 2 antenas omnidirecionais para o equipamento. Então, ele é um equipamento que a gente tem em 2.4 GHz e eu tenho ele um outro equipamento na versão 5, tá? 5 GHz. Ele é single band, ele não é dual band, ok? Então, ou você vai operar ele em 2.4 ou vai operar ele em 5 GHz. Comprou ele com esse modelo aqui, EPMP 1000 Hotspot, ele já inclui as 2 antenas omnidirecionais. Mas, se você já tem um equipamento no estoque, isso acontece muitas vezes com os provedores, de ter que atender um evento. Vocês vão atender um evento,
que vai durar 3 dias, 4 dias, e depois vocês vão fazer a desinstalação, vão desinstalar o equipamento, e aí vocês precisam prover o Wi-Fi para esse evento. O que você faz? Vai ter que comprar um novo equipamento? Não. Você pode utilizar o mesmo equipamento que você já trabalha para a tua rede ponto, multiponto, ponto a ponto. Basta trocar o firmware dele. Acabou o evento, precisa fazer um ponto a ponto, volta para o firmware original e utiliza o rádio como ponto a ponto. Ok? Esse equipamento, na função hotspot, ele vai suportar a configuração de até 8 SSIDs e até 128 clientes simultâneos conectados nas SSIDs. Legal? Dúvidas, pessoal, a respeito dos equipamentos, da linha Wi-Fi? Se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam aí para mim, pelo chat, que enquanto vocês vão escrevendo, eu só vou passando alguns recadinhos para vocês de como vocês podem se conectar com a Câmbio, para vocês ficarem sabendo dos nossos eventos, dos nossos próximos webinars e das novidades dos produtos, tá? Nós temos uma página no Facebook, acessem depois essa página. Essa página, ó, é Câmbio Networks Cala, tá? Cala porque é América Latina. Então, essa página do Facebook, ela não é controlada pela nossa matriz, que está em Chicago, ela é controlada por nós aqui na América Latina. Estamos também no LinkedIn, no Twitter, e nós temos uma ferramenta muito boa, pessoal, que vocês precisam utilizar, que é o nosso fórum. No fórum, que fica aqui nesse site, vocês podem entrar, colocar sua sugestão, trocar uma ideia com outros clientes, trocar experiência, dizer qual que é o teu problema, estou com um problema, me ajudem. Usem o fórum para vocês trocarem experiências, para vocês terem um acesso direto com os nossos desenvolvedores dos produtos, tá? Então, utilizem o fórum. Cada linha de produto tem um fórum específico e a gente também tem um fórum só para português, ok? E o nosso canal no YouTube, que eu já comentei com vocês algumas vezes durante o nosso webinar de hoje, é esse canal aqui. Então, se vocês acessarem youtube.com/Cambium Brasil, é onde vocês vão encontrar um canal onde eu gravo vídeos em português para vocês. A gente sabe que a maioria da documentação dos produtos ela é em inglês, então no site do YouTube eu sempre tenho alguns vídeos de como configurar um AP, como configurar um ponto a ponto, como fazer atualização, como utilizar um link planner, tudo gravado em português para vocês, tá? Então acessem o nosso site do YouTube. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Pergunta, o hotspot aceita padrão N? Não tem problema, você pode estar colocando uma antena padrão N, mas lembra que o conector dele é SMA, tá? Então, você vai ter que colocar um cabo de SMA para N, mas você pode utilizar a tua antena padrão N, tá? Você só vai ter que ter um cabo para fazer essa conversão, ok? Porque o conector dele é o padrão default do EPMP, que é padrão SMA. Outra pergunta que eu tenho aqui sobre segurança pública, tem algum produto específico na frequência de 4.9? Temos, Valdeir. É a linha do PMP 450i, tá? Essa linha de produto é a nossa linha oficial de 4.9. Na verdade, ele é um rádio até que é wideband. Ele faz o 4.9 até o 5.8. Esse sim está homologado na Anatel para as 3 frequências, vamos dizer assim, que a gente pode utilizar outdoor no Brasil, tá? Então, ele é um rádio que está homologado 4.9, 5.4 e 5.8. Ele é wideband no mesmo equipamento, tá? É a linha do PMP ou PTP 450i. Se você quiser, eu te passo mais algumas informações dele, uma apresentação dele, passo para você por e-mail. Meu e-mail está aqui na tela para vocês, pessoal. Caso vocês tenham qualquer dúvida, precisem de qualquer informação, qualquer auxílio em projetos, é só vocês me encaminharem o e-mail, adriana@cambionetworks.com, tá? E aí eu posso compartilhar um pouquinho mais com vocês algumas informações mais específicas que vocês queiram, ok? Eu lembro que vocês vão receber um e-mail de agradecimento com o replay dessa apresentação, e aqueles que tiverem interesse em receber uma cópia em PDF, também me encaminhem o e-mail que eu já envio para vocês. Legal? Eu agradeço a participação de vocês, peço que vocês se registrem para o nosso próximo webinar, que será agora no início de abril, onde a gente vai abordar um pouco mais as soluções Wi-Fi, e a gente vai estar compartilhando com vocês os resultados do nosso trial, que a gente fez com o E400, que é um AP Wi-Fi indoor,
para cobrir o camarote, 2 camarotes em Salvador durante o carnaval, tá? Então foi um case bem legal que a gente fez e a gente vai compartilhar com vocês algumas informações de estatísticas, como foi o desempenho do produto no nosso próximo webinar na primeira semana de abril, legal? Qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês, agradeço a participação de vocês e a gente se vê no próximo webinar.